Isaías foi um profeta que viveu 700 anos antes de Jesus nascer, mas ele é conhecido como profeta messiânico porque ele foi um dos profetas que mais profetizou, que mais falou sobre a vinda de Jesus e que descreveu com riqueza de detalhes como seria o ministério de Jesus, a morte de Jesus. E aqui no capítulo 53 nós temos esse texto que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, no Velho Testamento, como texto messiânico, que fala da vinda do Senhor Jesus, mas que também fala da sua morte, da sua crucificação. Isaías capítulo 53. Vou ler do versículo 1 em diante. Isaías 53, capítulo 53, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém, queridos? Esse texto fala do nosso Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. 700 anos antes de Jesus nascer, ele já tinha sido anunciado. E é interessante que o profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito àquilo que nós estávamos pregando? É como se o profeta estivesse pregando e as pessoas estivessem zombando, ou duvidando, ou desacreditando, ou não levando a sério o que estava sendo pregado. Mas o fato é que estava sendo pregado que o Messias viria, ele viria, e ele seria o Redentor do povo de Deus. E lá no capítulo 9 de Isaías, Isaías fala do Messias, e ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Ou seja, tudo estava centralizado nele. Ele viria para ser o selo da glória de Deus na terra, a revelação do próprio Deus. Jesus nasceu, irmãos, e ele veio ao mundo. Jesus nasceu e veio ao mundo
como manifestação do amor de Deus em graça, se fazendo gente como a gente. Jesus foi gente, como eu e você somos gente. Ele se tornou um de nós, né? Ele se tornou um de nós. Ele se tornou um ser humano, um ser divino que se fez humano. Irmãos, é tremendo isso, porque ele precisava ser um de nós para ser o nosso Redentor. Porque a palavra de Deus diz que a lei do Redentor determinava que o Redentor, que é aquele que paga a dívida daquele que é seu parente próximo, mas que está escravizado, está perdido, está nas mãos de alguém como refém, esse Redentor precisa ser um parente, ter uma ligação de sangue, precisa ter um grau de parentesco com aquela pessoa. E aí Deus, Ele enviou Jesus, nascido de mulher, para que Ele pudesse se tornar um de nós, e assim Ele ser o nosso Redentor. Porque, irmãos, nós estávamos escravizados, debaixo da escravidão do pecado, debaixo da condenação do pecado. Irmãos, nós éramos pessoas sem esperança. Mas quando o Senhor veio e Ele assumiu a nossa identidade humana, e Ele foi para aquela cruz, nele foi colocada toda a esperança da nossa alma. Ele é a nossa esperança, esperança de vida eterna, esperança do perdão de Deus, esperança de vitória sobre o pecado. Ele é a nossa esperança segura, que se tornou a nossa certeza de salvação. Então Jesus, Ele veio, Ele nasceu, Ele veio ao mundo, se tornou um de nós, e é o que a palavra de Deus diz: foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, e não tinha nele beleza e nem formosura. Quando eu era criança, eu olhava muito assim naquelas casas. Na minha casa não tinha quadros, porque a gente sempre foi evangélico, e a gente não tinha pinturas ou quadros de Jesus. Mas quantos já viram aquele Jesus loiro de olhos azuis, assim, aquele quadro? Quantos já viram? A gente fica pensando, nossa, que Jesus bonitão, né? Parece o Brad Pitt, né? Aquele Jesus assim, loiro, de olhos azuis. Mas, irmãos, o que a Bíblia diz, fisicamente falando, que Jesus não tem nada a ver com aquele retrato, né? A palavra de Deus diz que Ele foi um homem simples, com características humanas, físicas, esteticamente falando, bem simples, e que Ele na realidade não era bonito, né? Fisicamente falando, Jesus não era um homem bonito. A palavra de Deus diz que não havia nele beleza, nem formosura. Por isso muitos até o rejeitavam, muitos o desprezavam, porque não havia nele uma beleza física atraente aos olhos da sociedade. Nós somos uma sociedade que valorizamos muito o belo, sim ou não, irmãos? Valorizamos ou não valorizamos? A gente gosta daquilo que é esteticamente bonito, daquilo que é esteticamente belo, e aí de repente vem um homem, nascido da esposa de um carpinteiro, simples, e ele começa a dizer: eu sou o Filho de Deus, eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo. Muitos olhavam para ele e falavam: é nada. Por quê? Porque o ser humano julga pela aparência. Infelizmente, estou falando nós aqui, irmãos, porque eu acredito que se muitos de nós estivéssemos vivendo naquela época, nós também agiríamos como a maioria daquele povo agiu. Acredito que muitos de nós também desprezaríamos, menosprezaríamos Jesus por causa da sua aparência. Então diz a palavra de Deus que Ele se tornou um de nós. Ele veio para ser amado e recebido, mas Ele foi desprezado, Ele foi rejeitado, porque as pessoas que deveriam recebê-lo simplesmente olharam para a aparência externa dele e ali julgaram ele como alguém que não tinha nada a ver com Deus. E muitas vezes, irmãos, isso é uma lição para nós. Nós não podemos julgar ninguém pela aparência, né? O que torna uma pessoa realmente valiosa aos olhos de Deus não é esteticamente o que ela é por fora, mas quem ela é por dentro, os seus valores,
naquilo que ela carrega de princípios, de valores, né, no seu espírito, no seu caráter. Jesus, irmãos, ele foi um homem simples, mas ele foi desprezado, e eu vejo que ele foi desprezado desde o seu nascimento, porque quando nós olhamos, irmãos, o Evangelho de Lucas mesmo, diz que quando José e Maria foram fazer o recenseamento, na cidade onde eles deveriam fazer o recenseamento, eles não encontraram lugar na hospedaria, não havia lugar para eles, e aí Jesus teve que ir, vamos dizer assim, José e Maria tiveram que ir para um estábulo, e ali Jesus nasceu, e ele, vamos dizer assim, nasceu numa manjedoura, uma pessoa que veio para salvar o mundo, mas que desde o seu nascimento já nasceu sofrendo, já nasceu num ambiente de dificuldades. Isso também nos ensina algo poderoso e precioso, que não é, irmãos, a nossa condição social que determina a nossa vitória nessa terra, não é o que nós temos, não são os valores materiais que nós carregamos, não é a quantidade de dinheiro que a gente tem no bolso que vai fazer a diferença na nossa vida. Jesus, ele não tinha dinheiro, Jesus não tinha uma quantidade de bens materiais significativa nessa terra, mas ele tinha uma vida cheia do poder de Deus, ele tinha uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, ele tinha uma vida cheia dos valores do céu, e esses valores deram a ele a condição de ser alguém que transformou o mundo, que transformou a história da humanidade, e que transformou a história das vidas das pessoas que o conheceram e que o receberam. Jesus mudou a história, irmãos, de toda a humanidade. Hoje existe DC, AC e DC, sim ou não? O que é AC, Davi? Antes de Cristo, e DC depois de Cristo. É assim que nós nos orientamos, né, no nosso calendário, embora estejam querendo mudar, mas ainda é assim. Então Jesus veio para mudar a história, e até a história dos tempos, né, de como se mede o tempo, de como se contam os dias, tudo gira em torno de Jesus. Mas Jesus veio mudar a história das pessoas. Quantas pessoas que no passado tinham uma história triste, relacionada a vício, relacionada, irmãos, a situações de pecado, e que hoje tem uma história diferente de vida. São pessoas que hoje têm paz com Deus, têm uma vida mudada, transformada, e uma história de libertação, porque viveram uma libertação em Cristo. Então Jesus, ele veio em carne, se tornou um de nós, viveu as nossas dores, passou pelos nossos problemas, enfrentou a morte física que nós, como seres humanos, enfrentamos, mas ele venceu tudo isso, porque ele foi para a cruz sem pecados, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele reina, e ele tem poder. Ele veio, irmãos, para vencer no nosso lugar, ele veio para vencer onde nós jamais venceríamos, porque somos pecadores, porque temos em nós a semente do pecado, porque temos em nós o pecado original de Adão. Então o primeiro pecado precisa ser extirpado da nossa vida, é o pecado original, é o pecado da origem, é o pecado que nasceu em Adão. Diz a palavra de Deus que porque Adão pecou, todos se tornaram pecadores, e a morte passou a toda a humanidade. Isso é o pecado original, ou seja, em Adão todos nós conhecemos o pecado e a consequência do pecado, que é a morte. Se por um entrou a morte, o pecado, por um, Jesus Cristo, o justo, todos receberão a vida, todos receberão a vida, todos receberão o perdão de Deus, todos receberão libertação de Deus. Por um veio a morte, mas por um também veio a vida, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Jesus, ele veio, ele nasceu não para fugir do sofrimento, mas para enfrentar todos os sofrimentos dessa vida por amor a cada um de nós. Irmão, Jesus ele não fugiu do sofrimento, ele enfrentou o sofrimento.
Quanto sofrimento Jesus sofreu. Se tinha uma coisa, irmãos, que era com fartura na vida de Jesus, era sofrimento. Ele sofreu com a pobreza dos pais, ele sofreu, irmãos, com a discriminação social, com a discriminação religiosa, ele sofreu moralmente, ele sofreu, irmãos, com o julgamento leviano das pessoas, que muitas vezes diziam: ele está fazendo isso pelo poder de Beelzebul. Quantas vezes Jesus, quando curava, quando fazia milagres, ele era perseguido, ele sofreu com o julgamento errado das pessoas, ele sofreu com o desprezo das pessoas, mas ele sofreu tudo isso com um propósito. Ele sofreu todas essas situações para nos dar vitória, para nos dar vida, e vida com abundância. Ele nasceu e ele veio ao mundo para levar sobre si tudo aquilo que estava sobre nós. E é interessante que aqui diz, na palavra de Deus, que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aqui diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto aqui, especificamente esses versículos, todos falam de cura. Ele levou sobre si as suas dores, amém? Ele levou sobre si as suas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós temos aqui a palavra enfermidades, dores, sarados. Todas essas enfermidades estão interrelacionadas. A cura, ela vem sobre as dores, a cura, ela vem sobre as enfermidades. Ou seja, o pecado nos enfermou, o pecado fez de nós pessoas doentes. Não haveria doença no mundo se não houvesse pecado, irmãos. Por que as pessoas ficam doentes? Porque um dia elas pecaram, porque um dia o pecado entrou na nossa vida. Se não houvesse pecado, não haveria doença. Então a doença, a enfermidade é uma consequência, uma das consequências do pecado. Então quando Jesus veio, ele veio para tirar das nossas vidas o pecado, que é a raiz da doença, mas também ele veio para tirar das nossas vidas a doença, a enfermidade, o sofrimento, tanto no âmbito ou no aspecto eterno, como também no aspecto terreno. Então nós que estamos aqui nessa noite, nós temos esperança em Cristo de sermos curados, ou de simplesmente tomarmos posse da cura que Ele já nos deu. Se nós olharmos para o texto aqui, a gente vai entender que Jesus não vai nos curar, Ele já nos curou, amém? Porque Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Se a gente for olhar aqui nesse texto, Jesus não vai nos libertar, Ele já nos libertou. Ele não vai nos curar, Ele já nos curou, porque já está dizendo que Ele já fez. Mas pastor, por que eu ainda estou doente? Aí entra várias situações. Talvez está faltando fé no nosso coração para receber a manifestação da cura que Ele já deu. Talvez a gente ainda tenha que passar por um tempo para que essa cura se manifeste. Mas nessa noite nós vamos profetizar isso. Nesse dia 25 de dezembro, que celebra o nascimento de Jesus, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, irmãos. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas no dia 25 de dezembro foi escolhido para celebrar o nascimento de Jesus. Tinha que ser escolhido um dia, e foi escolhido o dia 25. Então nesse dia 25 que foi escolhido para nós celebrarmos o nascimento de Jesus, nós vamos também profetizar que esse nascimento de Jesus na terra também representa o nascimento de Jesus na nossa vida. E se Ele nasceu em nós, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, as promessas de Deus que estão na palavra de Deus relacionadas a Jesus também são para nós. Se em Jesus tem cura, essa cura é nossa. Amém, irmãos?
Amém, irmãos? Se em Jesus tem libertação, essa libertação é nossa. Se em Jesus, diz a palavra de Deus que nós somos sarados, esse sarar de Deus também é nosso nesta noite. Então eu não sei como é que foi o seu 2020 em relação à sua luta com doença, em relação à sua luta com enfermidade, mas nessa noite nós vamos orar em cima desse texto, nós vamos profetizar no nome de Jesus cura, nós vamos profetizar no nome de Jesus pessoas saradas, curadas neste lugar, porque é o que a palavra de Deus diz. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Quantos crentes esse ano de 2020 eu vi sofrendo com dores de cabeça, com dores nas costas, com outras enfermidades? Temos aí a Covid-19, irmãos, tudo já está no pacote, que a palavra de Deus diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que eu quero profetizar para você nessa noite? Cura em nome de Jesus, cura no poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus, ele veio ao mundo para morrer. Quem matou Jesus? Não foi o diabo. Quem matou Jesus? Não foi os pecadores. Mas se não foi o diabo, não foi os pecadores, quem matou Jesus? A palavra de Deus diz que foi o próprio Deus. O próprio Deus. Diz a palavra de Deus: todavia, versículo 10, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Deus Pai sacrificou o seu Filho por nós. Mas pastor, não foi a gente? Não foi a gente, foi Deus Pai, mas por nossa causa. Nós fomos a causa, mas quem determinou foi Deus. Amém, irmãos? Jesus morreu porque o Pai quis que assim acontecesse. Agora eu peço para você refletir. Se Deus quis que o seu filho morresse, qual é o tamanho do amor que Deus tem pela sua vida? Já parou para pensar nisso? Se Deus quis que o seu filho morresse, qual é o tamanho do amor dele por você, por mim, por cada um de nós? Você já parou para pensar nisso? Deus te ama demais. Deus te ama muito. Jesus veio ao mundo porque o Pai quis que Ele morresse por amor a nós, por amor a cada um de nós. Então nessa noite eu poderia pregar sobre qualquer outra situação, mas eu não poderia deixar de falar de Jesus. Eu não poderia deixar de falar de tudo que Ele fez, de tudo que Ele representa na nossa vida, como cura, como libertação, como o sarar de Deus sobre as nossas enfermidades. Eu não poderia deixar de falar de Jesus como nosso Redentor. Eu não poderia deixar de falar de Jesus como aquele que foi a manifestação viva e pessoal do amor do Pai pelas nossas vidas. Não poderia, nesse dia onde as pessoas do mundo lá fora estão exaltando mais a figura do Papai Noel. Se você liga a televisão hoje, ou antes do Natal, você ia ver muitas situações relacionadas à figura do velhinho de roupa vermelha, mas quase não apareceu nenhuma mensagem falando de Jesus. E o tal do Papai Noel nem existe, é uma figura folclórica, é uma figura do mundo da fantasia. Jesus não, Ele é real. E mais, o Natal só existe por causa de Jesus, mas lá fora não se fala praticamente de Jesus. Até hoje Jesus está sendo desprezado nos nossos dias. Então nessa noite, irmãos, nós temos que exaltar a Cristo na nossa vida. Se lá fora não estão exaltando, nós temos que exaltá-lo aqui dentro.
ele tem que ser reverenciado, adorado, exaltado, reconhecido em nossas vidas, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então Jesus, ele veio para nos salvar, para nos libertar, para nos trazer vida, para nos trazer cura, para nos trazer libertação, e é isso que ele tem para você nessa noite. Então eu quero que você se coloque em pé nesse momento.